Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Congresso de Gestão de Saúde e Políticas. É um prazer estar aqui novamente, como em outras oportunidades, para poder compartilhar com todos um pouquinho da experiência, um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Sempre é válido a gente conseguir trazer um pouquinho da realidade, né, do nosso dia a dia, principalmente se falando em gestão de saúde, né? A tão difícil gestão, né, que precisa ser feito, principalmente nos dias atuais. O meu nome é Jennifer, eu sou formada em enfermagem, atualmente eu sou doutoranda da Universidade Federal de Alfenas e vai ser um prazer estar aqui dividindo um pouquinho desses conhecimentos e trocando um pouquinho de experiência com todos vocês. Então, para a gente entender um pouquinho do processo do que a gente vai falar um pouco hoje, eu inicio falando um pouquinho de gestão em saúde, né? O que que é essa gestão em saúde? Quais os modelos que usa-se? Quais os desafios que a gente sabe que são inúmeros, né? As tendências, principalmente baseada na tecnologia e na inovação, e a tão sonhada qualidade, né? Todos os serviços prestados hoje na área da saúde e em qualquer outro local, a gente sabe que a gente espera sempre qualidade. E essa qualidade é que surte o efeito, então, para os nossos clientes e para os nossos pacientes. Mas agora eu gostaria de deixar uma pergunta para todos vocês. O que é gestão? Dentro das atividades que vocês realizam hoje, vocês fazem gestão? Por que que eu pergunto isso? Porque a gente tem que ter bem claro o que que é a gestão, né? O que que a gente faz para atingir um processo que vai surtir resultados? Quais os objetivos a gente precisa? Quais os planejamentos? O que que vai envolver nesse ciclo para que ele tenha um resultado favorável? E aí a gente começa analisando que gestão em saúde é quando a gente tem recursos a ser geridos, né? Recursos a ser trabalhados. E esses recursos, muitas vezes, a gente não está falando só da área financeira, a gente não está falando só dos valores que a gente precisa para agregar um planejamento para a gente executar, mas a gente está falando dos recursos humanos, que são muitas vezes contratações, ou que são treinamentos com equipes já existentes, os recursos estruturais, né, o local aonde a gente precisa fazer gestão, qual que é a forma que eu conduzo a minha equipe. Então, quando a gente fala em gestão, ele vai muito além dessa visão que a gente tem que fazer gestão é ter uma pessoa, né, uma figura com que muitas vezes as pessoas designam ela como chefe e que essa pessoa vai fazer tudo o que precisa para surtir resultados. Então, esse modelo de gestão, ele é um modelo que a gente não deve nem pensar muito nele. Por quê? Porque quando se faz gestão, se pensa em inúmeras formas de planejar como vai ser feito. Então, a vida do gestor, as funções de um gestor, ela é muito difícil, porque ele precisa entender na instituição que ele trabalha ou no local que ele trabalha, quais são as necessidades, né? E essas necessidades, elas exigem muitas vezes de um planejamento. E eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, que o gestor, ele não precisa ter uma empresa grande, uma instituição grande, uma unidade de saúde grande para gerir. O gestor, ele pode ter um consultório, por exemplo. A gente tem aqui no Congresso vários profissionais, sejam eles da enfermagem, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, inúmeros outros, né, que eu vou acabar me detendo aqui para também não esquecer das outras profissões, né? Só que a gente precisa entender quais os planejamentos. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Vamos supor, eu sou dentista e eu tenho um consultório. E lá no meu consultório, eu sou a única pessoa que trabalha. Sou a única pessoa que trabalha lá. Eu não tenho secretário, eu não tenho telefonista. O consultório, ele é meu.
eu tenho uma sala e nessa sala eu tenho os materiais que eu preciso, então eu preciso fazer gestão da minha agenda, eu preciso fazer gestão da divulgação dos meus trabalhos, eu preciso fazer gestão do atendimento, do pós-atendimento. Né? Quantas pessoas aí têm uma sala, né, que muitas vezes aluga ou é proprietário, e vocês são gerentes do próprio negócio de vocês, do próprio local que vocês cuidam. Então, a gente precisa entender esse local que a gente trabalha, quais são as demandas e quais são as necessidades reais. Por quê? Porque se a gente não fizer um planejamento, a gente não vai conseguir evoluir, a gente não vai conseguir crescer. E comentando isso, eu tenho uma história bem interessante que até uma colega minha, que ela é uma enfermeira, e ela trabalha com essa parte de curativos, ela trabalha com essa parte de atendimento bem direcionado ao cliente, e ela falou assim: eu demoro às vezes, eu me atraso às vezes entre um paciente e outro. E eu não tenho nenhuma secretária que pode conversar com os meus clientes que estão lá fora. Mas eu, enquanto gestora da minha própria clínica de curativos e outros procedimentos que ela faz estético, eu coloquei um café e coloquei alguns biscoitos e deixei algumas revistas. E aquilo ali ajudou bastante, porque o meu cliente, muitas vezes, ele estava sem internet, então ele precisava de algo a mais para ele conseguir ter a tranquilidade de me esperar. E eu, ao mesmo tempo, saber que lá fora, né, na antessala, estava tudo certo com ele. Então, olha que ideia legal. A pessoa se planejou, ela entendeu que na estrutura dela, ela precisava agregar outras ideias para que agregasse valor e que ela não perdesse o cliente. Entendeu? Então, assim, é muito interessante, porque você precisa, então, ter uma visão ampla, que para abrir, muitas vezes, uma instituição própria, um consultório próprio, ou para gerir uma unidade de saúde, ou para gerir um hospital, ou para gerir uma instituição, você precisa planejar. Para planejar, você tem que conhecer o local, né? E aí sim, você vai organizar as suas necessidades, você vai traçar os seus objetivos, vai buscar um controle de tudo isso. Muitas vezes vai demandar um determinado tempo, e a gente sabe que esse tempo, muitas vezes, ele não é muito rápido, né? Ele é a médio, a longo prazo, a não ser aquela gestão que a gente precisa fazer de atividades corriqueiras, por exemplo, numa unidade hospitalar. Aí, muitas vezes, eu falo que é igual bombeiro, é apagar incêndio. A gente precisa tomar decisões muito rápido. E o planejamento, o controle e a organização, o tempo, a liderança e a tecnologia, elas andam bem aceleradas, tá? Mas nas outras maiorias, né, de projetos, a gente precisa ter bastante tranquilidade para que a gente consiga planejar e para que a gente consiga ter um olhar aonde o resultado, né, lá na ponta, seja o melhor possível. E aí, nesse meio tempo, a gente pode também precisar de outras pessoas e que a gente vai encontrar lideranças que vão nos auxiliar no nosso trabalho. E vamos trabalhar muito com a tecnologia, né, gente? A gente brinca que hoje a tecnologia e a inovação, elas são algo que estão grudadinhos na gente. Alguém discorda? Eu não discordo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso falar para vocês que nem a tecnologia e nem a inovação vai tomar o meu lugar. Ela vai tomar o lugar de vocês? Sabe por que não, gente? Porque nós trabalhamos com pessoas. E pessoas, principalmente na nossa área de saúde, elas precisam de uma gestão onde envolva emoções e sentimentos. E nenhuma inteligência artificial, né, nenhuma tecnologia, ela consegue apresentar esse sentimento e essa emoção que é um reflexo que a gente tem. Então, a tecnologia e a inovação, isso é uma visão minha, ela não vai tirar o nosso lugar, ela não vai tirar nosso emprego, desde que a gente saiba trabalhar com ela, né? A gestão em saúde, ela envolve financiamentos, ela envolve administração de recursos. E para isso, a gente precisa saber lidar com toda essa parte, porque nem sempre o recurso vem do meu bolso, né? Muitas vezes ele vem de autorizações de outras pessoas e muitas vezes ele vem de orçamentos que precisam ser feitos e muitas vezes ainda existe um processo muito maior,
como é hoje no SUS, né, na saúde pública. A gente gostaria de chegar num PSF, numa unidade de saúde, e fazer inúmeras mudanças, mas a gente não consegue porque depende aí de um escalonato ou de fazer uma solicitação, e muitas vezes isso pode demorar, né? Então, tem planejamentos que eles precisam de tempo, tá, gente? Então, a gente sabe que diversos modelos são adotados ao redor do mundo, só que cada um vai ter a sua particularidade e os seus desafios. Uns com mais facilidade, outros com menos. O que o gestor em saúde hoje, o que o gestor de uma unidade, ou de um hospital, ou de uma clínica, ou até do próprio negócio, não pode perder as esperanças. Ele tem que sempre ter claro que aquilo ali é algo que vai fazer parte do dia a dia dele. E para o crescimento profissional dele e pessoal também, ele vai precisar gerir isso de forma com que ele tenha as ideias bem moldadas, bem planejadas e que ele consiga colocar em execução. E a gente chama isso de desenvolvimento. Muitas vezes esse desenvolvimento ele depende de outras pessoas, que é a maioria dos serviços hoje que a gente tem bem claro, né? Que a gente apoia ou que a gente vê, a maioria dos serviços eu falo que é uma engrenagem, né? Ele tem que trabalhar sempre com outros setores. Então, tirando consultórios particulares, falando aí em saúde pública e saúde privada dentro da área de instituição hospitalar, tanto pública, filantrópica ou particular, a gente sabe que existe uma engrenagem bem grande, onde os processos eles têm que estar bem desenhados, eles têm que ser levados, né, para uma direção ou para um superior, e essas ideias elas precisam estar bem claras para que elas possam ser aprovadas, né? Todo objetivo ele tem que ter esse planejamento aonde a gente consiga deixar claro para as pessoas o que eu quero fazer. E às vezes não é fácil, porque os pensamentos, eles são diferentes. Vocês não concordam comigo? Cada pessoa tem uma visão, cada pessoa tem uma forma de enxergar. Então, muitas vezes, o que é muito importante para mim, é importante para você. Mas eu gostaria, sim, de desenvolver para que tenha qualidade e melhoria no trabalho de saúde, né? Nas atividades que a gente executa. Então, essas ações e esses planejamentos, eles não demandam só de uma tela de computador, eles demandam também da gente ter essa visão holística, né? Tem algumas pessoas que falam chão de fábrica. A gente precisa conhecer o território, a gente precisa se familiarizar e saber quais são as dificuldades e quais são as necessidades, senão a gente não vai conseguir implantar nada. E é muito importante que a gente esteja sempre em crescente nessas implantações, né? A gestão é isso. A gestão é você pegar problemas e resolver, mas a gestão também é você não ficar parado, é você sempre inovar, é você ter o plano B, é você elaborar protocolos, é você buscar melhorias, né? Então a gente não pode se deter só numa tela de computador. A gente precisa conhecer o nosso ambiente, a gente precisa entender as necessidades. A gente precisa saber o que que eu preciso promover no local que eu sou o gestor. Vocês concordam comigo? Isso faz sentido? Faz, né? As telas hoje, elas nos trazem inúmeras facilidades, né? Vou citar como exemplo o Power BI. Power BI hoje, ele é um dashboard que ele te traz, ele retrata na tela do computador vários indicadores. E esses indicadores, eles conseguem nos dar caminhos a ser executados de melhorias na gestão. Mas eu preciso conhecer o chão de fábrica, eu preciso conhecer o trabalho. Eu preciso conhecer a opinião das pessoas que trabalham nesse local, porque só assim que a gente vai conseguir construir algo mais palpável, né? Que a gente consiga entender, que a gente consiga levar para frente e que as pessoas também confiem nisso e que venham junto para que a gente execute. Porque todas as atividades que a gente vai executar, a gente precisa que a equipe acredite nas nossas atividades, que elas acreditem que as nossas ideias vão dar certo, porque isso pode ser um fator que nos puxe um pouquinho para trás. Vocês já trabalharam num local onde vocês tinham ideias maravilhosas e que às vezes as pessoas não acreditaram nas ideias de vocês, não compraram a ideia de vocês e aquela
ação que vocês queriam desenvolver, ela acabou se esquecendo? Então, quando a gente vai levar um planejamento, né, com um objetivo para melhorias de um local, nós temos que fazer com que a nossa equipe acredite em nós e que elas comprem a ideia e que elas venham trabalhar junto com a gente. Os modelos de gestão em saúde, gente, ele também depende muito dos fatores econômicos, sociais e culturais. Nem todo planejamento que a gente desenvolve num determinado local, ou que a gente tem como objetivo desenvolver num determinado local, ele vai conseguir desenvolver em outros. Por quê? Porque os fatores econômicos, eles são diferentes, principalmente no interior, né? É, é muito diferente a gente falar de realidades, principalmente territorial, né? Será que a realidade lá do Nordeste é a mesma realidade do Sul? Não, né? Então, eu não posso hoje só copiar e colar um modelo de planejamento que eu assisti uma palestra que uma determinada pessoa falou que foi sucesso na cidade dela, porque eu não conheço a minha realidade. Eu posso sim pegar alguns pontos aonde foi desenvolvido e eu achei muito interessante, mas nem sempre a minha realidade é a mesma realidade de outras pessoas. Então, a gente precisa entender que os custos eles são diferentes, que os benefícios vão ser diferentes, né? E que toda essa parte social e cultural, ela vai ser muito influenciada. Né? Até porque muitas vezes o que eu preciso realizar em um determinado local, né, as ações que eu preciso, elas não são iguais a outros. Por exemplo, numa determinada cidade, eu tenho um problema muito grande de zoonose, eu tenho um problema muito grande de saúde bucal, né? E isso talvez em outra cidade alguém venha e fala assim, não, aqui o estilo de vida, ele é muito bom, eu não tenho problema com saúde bucal, mas eu tenho problemas aqui, por exemplo, com eles são resistentes a vacinas. A população aqui, culturalmente, eles são resistentes às vacinas. As mulheres não procuram o posto de saúde, né? Vocês já ouviram falar? Então, esses fatores, eles são muito, eles agregam e, ao mesmo tempo, eles são um dificultador. Então, a gente precisa entender muito isso. Os modelos mais usados, então, tanto na parte pública ou privada, a gente precisa entender bastante. Por quê? Porque eles podem ser de forma que muitas vezes e outras que eles não contribuam. Então, no Brasil, ao longo do tempo, a gente conhece o patrimonialismo, a burocracia e o gerencialismo. Todos esses são formas mais aplicadas hoje no sistema público, né? Na administração patrimonial. Então, assim, a gente tem essa evolução onde atualmente a gente trabalha com uma governança, e essa governança, ela é baseada muitas vezes em resultados, que para chegar nesses resultados, a gente precisa ter flexibilidade administrativa. O que que seria essa flexibilidade administrativa? É a gente entender o que que eu preciso do governo, o que que eu preciso do meu público-alvo, o que que eu preciso das minhas governanças locais e quais os documentos que a gente precisa hoje desenvolver, né, para poder chegar ao resultado final. Porque a gente sabe que muitas situações elas têm uma administração direta, outras indiretas e outras a gente vai ter que delegar para parceiros. Não é assim? Quem trabalha na saúde pública sabe que os modelos de administração pública eles são muito bem desenhados, mas que eles têm um caminho bem longo, né, para ser executado. E a gente sabe que existem os órgãos e esses órgãos interligados, eles vão nos trazer muitos benefícios, né? Principalmente quando a gente consegue desenvolver no local que a gente trabalha todos os documentos que são nos solicitados. Porém, existe um contexto, e esse contexto também ele é muito forte porque a gente tem demandas políticas, né? A gente tem demandas legais, demandas regulatórias. Então, a saúde pública, a gente sabe que é um direito de todos, a gente trabalha muito com essa parte de equidade, eficiência, efetividade, responsabilidade, né? Com essa satisfação do usuário. Então, ser gestor em saúde pública, com certeza é um desafio, é uma caixinha de surpresa, né?
E a gente tem também a gestão hospitalar. Muitos consideram mais fácil a gestão hospitalar, porque existe uma hierarquia interna, porém nem sempre é dessa forma, porque existe toda a parte documental, toda a parte clínica, né? Existe a parte de compras, existe a parte de gestão financeira, e tudo isso são preocupações, porque a gente precisa concluir esse processo muito minucioso, a gente precisa detalhar muito para que a gente chegue lá no final e tenha resultados positivos, né? Então, esse desafio da gestão hospitalar, ele também existe, principalmente porque os orçamentos eles são limitados, as escassez de recursos existe, a gente tem que estar com a qualificação dos profissionais sempre em dia, porque a gente sabe que a saúde ela evolui muito rápido. A inovação não é inovação só de um sistema, né? A inovação é nossa também. Nós precisamos nos inovar. O sistema de informação hoje ele é pautado nessa tecnologia, porém tem inúmeros locais ainda que não existem, né? Essa tecnologia já estabelecida. Então a gente precisa da organização dos processos para que a gente consiga desenvolver muito essa gestão hospitalar. Então, atualmente, a gente sabe que a maioria dos hospitais, eles trabalham, né, com uma tecnologia um pouco mais avançada do que muitas unidades que a gente tem apenas de atendimentos básicos de saúde. Mas nem sempre a gente vai deixar de ter desafios, né? Então, esses desafios, eles são recorrentes, porque a gente tem a sustentabilidade financeira, precisa de um equilíbrio, né? A gente precisa ter uma gestão de recurso muito eficiente. As tendências, elas estão interligadas com tudo isso, que é a tecnologia, que é a inovação, e a gente precisa estar em constante ampliação do acesso de saúde. Então, a gente precisa estar sempre pensando em algo diferente, porque a qualidade em saúde, o que vem para estabelecer os padrões de qualidade, ele precisa estar em constante desenvolvimento. A gente precisa desses indicadores para entender a atualidade. A gente precisa monitorar esses indicadores para a gente entender os processos e os resultados. E se eles são precisos intervir, a gente também precisa. Então, identificar essas melhorias, elas são muito importantes para implementar medidas corretivas e preventivas, e assim ter um resultado na qualidade. Essa qualidade, gente, é uma qualidade voltada para os nossos clientes, tá? Seja no nosso consultório, seja em nosso PSF, ou seja no hospital. Então, a gente tem que ter muito claro essa qualidade em saúde. Foi um breve relato aqui, né, das atividades, e eu gostaria muito de poder estar entrando em contato com vocês, e vocês estar entrando em contato comigo, porque a gente precisa trocar experiência. E essa experiência que a gente precisa trocar é o que fundamenta, muitas vezes, os planejamentos que a gente vai fazer. É o que muitas vezes nos socorre, nos ajuda, né? A troca de informação. Então, eu deixo aqui o número do meu telefone, do meu WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato e me perguntar: ô Jennifer, onde você trabalha? Como que é a sua realidade? Eu já fui gestora hospitalar, então eu tenho uma bagagem muito interessante nessa parte de planejamento e de desafios também, né? Pois ser gestora hospitalar na época da pandemia, eu acho que foi um dos principais desafios que eu vivi e que me ensinou muito, e que hoje eu levo isso para outras pessoas, porque não é fácil a gente trabalhar num local onde a gente precisa organizar, planejar, controlar, trabalhar a liderança, desenvolver a equipe, capacitar a equipe, entregar números, né, para os nossos diretores e ainda a gente conseguir identificar possíveis melhorias. Então, essa parte de gestão é muito ampla, né? Se fosse para a gente fazer um bate-papo aqui, a gente ficaria inúmeras horas, né? Inúmeros dias, com inúmeras experiências e com certeza com pontos que a gente ia conseguir crescer muito. Mas eu deixo aqui então o meu muito obrigado e espero receber vários WhatsApps aí para a gente poder trocar ideias e trocar experiência. Um grande abraço, aproveitem muito esse momento do Congresso, porque ele é de grande valia para todos nós.